Vocês são uma empresa que era para ter de 10 a 12 funcionários. A gente está lascado e caixa, então a gente precisa de serviços que saiam rápido da empresa. Precisa tudo ter um plano de ação, o que, quem e quando. Se eu botar essa router para rodar 6 horas por dia aqui, a gente está sem mesa. Talvez a demanda existe, a gente só não está aparecendo quando o cliente está pedindo, entendeu? Os colaboradores até reclamaram da cabine de pintura, que a gente não deveria ter uma cabine de pintura. É simples. Há muita poeira de tinta e às vezes a gente inala muito essa tinta, às vezes quando nós vamos no banheiro ou tossir ou espirrar, a gente bota a tinta pura para fora. Então... Nesse exato momento eu vou explicar o que vai ter que fazer. Independente sejam coisas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou no primeiro mês, são coisas que tem que fazer. Então, obviamente, quando a gente fala da fachada, é legal entender que, cara, não está pronta, tá? Mas mesmo que eu tirasse aquele ACM de lá, aquela película que não vai sair mais já, porque está lá há muito tempo, olhando aqui, eu não sei o que essa empresa faz. O mercado comunicação visual, ele não é um mercado conhecido pelas pessoas. As pessoas conhecem muito mais o mercado gráfico. Então, se é uma empresa de comunicação visual, você faz o quê? Eu faço totens, fachadas, revestimentos, eu sou especializado em envelopamento, eu sou especializado no mercado industrial, não sei qual que é o segmento, todos, coberturas, a comunicação visual é muito ampla, né? Grandes formatos, então isso precisa ser feito na frente da fachada. Precisa colocar quais são os serviços que a empresa faz, tá? Isso não tem ainda. Com relação a essa entrada, eu sou um cara 100% a favor de cuidar da imagem da empresa. Então, obviamente, assim, essa aqui precisaria mandar fazer uma calçada, vai em algum momento fazer a calçada da empresa, né? A gente não tem como pavimentar a rua aqui, mas, por exemplo, brigar por isso, cobrar, acompanhar com a prefeitura se tem algum projeto para cá, isso vai fazer diferença para a gente. Não determina o resultado, mas impacta no primeiro contato do cliente com a gente. Se tiver uma calçada, a gente já não vai pisar na lama para entrar na empresa. Já essa área da frente aqui, a gente precisa saber qual é o custo para poder deixar isso daqui nivelado. Por quê? Isso daqui é uma extensão da empresa. Se a gente está com alguma sobrecarga de demanda lá dentro, isso daqui a gente tem que poder usar. E ter isso daqui desnivelado, gerando sujeira. Querendo ou não, já é ruim por causa da rua. Mas a gente ainda ter essa sujeira entrando quando a gente está fazendo um envelopamento, uma adesivagem, isso já é pior ainda. O portão não é um portão automático. Quanto custa para colocar um controle? Querendo ou não, vem aqui toda hora, tem que alguém abrir, descer. São coisas bestas? São, mas o cliente daí ele tem alguém vir aqui abrir na chuva, né? Ou não pode deixar fechado porque vai ter que abrir na chuva para vir aqui. São detalhes que a gente cuida da experiência do cliente, do colaborador e da equipe, tá? No caso da direção. Esse todo, o que tem que fazer com ele? Essa placa aqui, o que tem que fazer com ela? Esses cavaletes precisam estar aqui. O que está dentro do caminhão precisa tudo ter um plano de ação. O que, quem e quando. Essa área da frente, inclusive esse caminhão, uma das ações que a gente vai fazer, a gente vai literalmente ou remanejar ele aqui, manobrar ele, entendeu? Vamos ver se realmente não é uma saída, talvez vender ele, ou mandar arrumar para a gente usar, ou mandar arrumar e vender, de alguma forma vai arranjar um fim para... Se ele for ficar aqui, ele vai estar plotado, bonitinho, pintadinho com a logo da empresa. Pelo menos para parecer que é um carro da empresa. Porque ele é da empresa, está pago, mas não está aqui simplesmente, está só mostrando que... Enfim, o descaso, o descuido da própria empresa com aquilo que é dela. Então, isso aqui vende, né? Essa visão da gente, quando olha aqui e vê já essa sujeira, cara, como que eu vou confiar que aqui vai cuidar bem do meu produto? Então, nós vamos acabar com essa imagem aqui, ok? Para mim, a prioridade também, que eu vejo, essa entrada aqui não parece ser uma entrada de uma empresa, e nem muito menos uma entrada do cliente. Então, se a gente conseguir limpar, nivelar tudo aqui, o cenário ideal é que essa entrada fosse a entrada principal e ficasse claro que é uma entrada principal. Eu, particularmente, colocaria um pórticozinho em volta aqui, feito de ACM, né, para ter a indicação que aqui é a entrada. Tem uma plaquinha aqui, né, entrada somente de pessoas autorizadas. Uma coisa que a gente provavelmente vai acabar fazendo, eles têm aqui, né, essa lona aqui que ela deixa fechada quando realmente para o cliente não entrar aqui. Eu não sei que imagem que está aqui, deixa eu ver aqui. Esse sistema super... Ó, por exemplo, aqui tem uma palavra de Deus, né? Tem um versículo bíblico. Isso daqui é um ponto de comunicação visual do nosso cliente com a gente. Se essa porta ela fica fechada para, por exemplo, não entrar poeira lá para dentro, né? É uma questão da segurança, da qualidade, para não entrar lá a sujeira, automaticamente aqui seria um ponto de contato para ter a explicação do que a gente faz. Aqui poderia ter placas, adesivos, banners, fachados, o que a gente quiser vender, tá? Mas eu mudaria o layout dessa lona aqui também.
por conta disso, para a gente poder ter uma comunicação visual da empresa de comunicação visual. Aqui não está logo da empresa, tá? Qual que são as cores da WE? A WE não tem vermelho na cor dela, não tem preto e branco, né? É amarelo, é azul. Então assim, a comunicação visual da WE tem que ser com a identidade visual dela. Essa empresa aqui, tipo, eu arrancaria essa placa, esse número, não seria esse número, eu ia colocar um número de acrílico azul, por exemplo. Para quando eu bater o olho nessa fachada aqui, eu ver que essa empresa é uma empresa de comunicação visual e que é a WE. Entre outros aspectos, né? A gente está aqui com a estrutura toda cagada já, aparecendo que tá tudo enferrujado. Cara, faria um tratamento, ia colocar, é uma das coisas que a gente vai ter que fazer, tá? A gente vai ter que fazer um orçamento para descer parte da fachada e revitalizar ela. Quanto vai custar isso para a empresa? O nosso custo, gente, ele às vezes é mais barato a gente contratar um serviço extra dos nossos colaboradores para fazer fora do horário, do que a gente parar de produzir o que a gente já tem que produzir para gerar faturamento, ponto de equilíbrio e lucro, do que necessariamente a gente contratar os nossos colaboradores para fazer um freela aqui na empresa. Ou então a gente tem que abrir uma ordem de serviço desse serviço. Literalmente, vamos orçar a nossa fachada. E a gente provisiona, porque quando a gente vai fazer inclusive uma coisa para a empresa, a gente não só vai usar a nossa mão de obra. A única coisa que a gente vai abrir mão quando a gente faz um serviço interno para a nossa empresa, um serviço de comunicação para a nossa empresa de comunicação visual, a única coisa que a gente abre mão é do lucro, porque esse lucro não vai existir. Então você tem que ter ciência que naquele mês você está literalmente investindo o lucro desse serviço. Não sei se ficou claro para vocês, mas aqui é abrir uma ordem de serviço para fazer o serviço da minha própria empresa, para eu saber quanto me custou e quanto eu investi. Porque no final do ano, quando eu fazer um fechamento do ano, eu preciso saber quanto eu investi em marketing. O quanto eu gastei para fazer a minha própria fachada foi um investimento em marketing na minha empresa. A gente sabe que é uma indústria, não tem problema não ter cara de indústria. O problema é que a gente é uma indústria de comunicação visual, entendeu? Aqui eu não trabalharia o perfurado, provavelmente eu trabalharia um vinil jateado, porque eu acho ele mais fino, eu acho que ele é mais gourmetizado, ele traz uma percepção diferente. Aqui a gente tem um primeiro ponto de contato com a marca, né? Então quando a gente entra, é aqui que eu vou olhar a empresa. Se a gente tivesse uma produção organizada, ok, né? Mas a gente não tem. Então esse ponto de vista daqui para lá, ele acaba não sendo positivo, pelo menos na recepção do cliente. O que acontece aqui também? A gente tem mesas diferentes, então isso vai ser algo que a gente vai precisar otimizar essa área de trabalho aqui, porque, por exemplo, precisa sentar alguém do lado de cá. Pô, se sentar aqui já não sai a pessoa de lá, então a gente está disfuncional. Aqui eu penso que seria trabalhar 4 pessoas ali, trabalha mais uma pessoa aqui com uma cadeira de atendimento, isso seria uma saída. Às vezes essa porta aqui poderia se tornar uma porta de correr, então eu já resolvo, abro toda essa área aqui para mim, tá? Que hoje está me impedindo de, por exemplo, usar esse espaço. A gente precisa do investimento de cadeiras, porque hoje aqui trabalham teoricamente 3 pessoas, né? Está trabalhando a Cris, a Gabi e mais uma pessoa. Aqui a gente vai ter que chegar a 4 a 5 pessoas. Então vai ser a Cris, um vendedor, a Gabi de arte finalista, um auxiliar administrativo financeiro e um coringa, que às vezes é uma cadeira para um PCP, é uma cadeira para o Wellington, para uma outra pessoa aqui. Então já são 5 locais. Então, do jeito que está dinamizado aqui, não funciona. Então, por isso, fazer essa mesona aqui com esses 4 locais e ter o ponto aqui, talvez, da crise de atendimento ou do próprio Wellington quando tiver que atender um cliente. Toda essa comunicação visual a gente vai tirar, tá? Esse aqui, esse dali, a gente vai literalmente fazer um layout aqui para que seja leve, seja criativo, entender o que determina que precisa realmente estar aqui nesse ambiente. Pô, esse ACM 3D, cara, ele faz sentido estar aqui, é necessário. O próprio móvel daqui dá para fazer com estrutura de metalon e colocar uma chapa de MDF em cima, entendeu? Uma coisa simples e barata de fazer. E daí pelo menos já deixa bonitinha essa recepção aqui, certo? Aí tem coisas simples, né? Tem a portinha aqui, acesso restrito, tá aqui, não tá com as cores da empresa, tem que fazer. Provavelmente isso daqui a gente vai arrancar daqui ou vai reformular essa parede para ser uma parede de mostruário. Eu ainda acredito que mais importante do que ter esse mostruário aqui, que realmente hoje ele é um mostruário de refúgio, né? É um mostruário de retrabalho, é um mostruário de coisas que não deram certo na produção. Pô, vou mostrar para o meu cliente uma letra com a pintura toda errada, eu vou mostrar um luminoso com o recorte errado, sabe, ó, com a pintura aqui, ó, estourando em cima do acrílico.
Isso não é o tipo de mostruário, entendeu? Aqui, ó, letra galvanizada, desbotada, os negócios cheios de pó lá embaixo. Então já está disfuncional. Por que está aqui? Quando tem muita informação, muita comunicação, a gente reduz ela para que aquilo que a gente for comunicar fique óbvio. Ó, atenção, o último que sair, o último com erro de português. Então, a gente já está na nossa placa interna, já está com um erro de português aí. Mas enfim, faz parte, é isso aí mesmo. Ó, quando eu entro aqui, gente, o que acontece? Eu sou o cara da sinalização. Eu entrei aqui, eu preciso saber para onde eu estou indo. Então, qual é o setor que está aqui? Ah, mas é a sala de máquina, está escrito ali. Não, coloca uma plaquinha em L aqui, entende? Talvez aqui está tudo com a mesma cor, né? Daí aparece o que está velho, o que está desbotado. Uma plotagem uniforme, nem que seja para colocar tudo branco com um adesivo de impressão promocional, só para revestir de branco, para ficar tudo uniforme, já é melhor do que ter tudo do jeito que está aqui, por exemplo, com esses detalhes aqui, né? São coisas simples, mas que vão fazer diferença quando estiver funcionando na prática. Aqui do lado a gente tem, acaba não sendo uma copa, né? Acaba tendo a geladeira aqui para o pessoal guardar as coisas dele. A própria geladeira poderia colocar a plotagem, né? Uma coisa que eu vi aqui também, assim, que me deixou meio angustiado é a quantidade de tempo que o pessoal para aqui para beber água. Parece uma coisa besta, tá? Mas às vezes, que nem eu vi aqui eles tirando uma água da geladeira aqui, se quebrando porque não saiu o gelo, porque não dava tempo para fazer o de gelo, ou a geladeira não fez o de gelo. Cara, gastaram, sei lá, 10 minutos, 15 minutos aqui enchendo a água. 2 funcionários, sabe? Tipo, e no final das contas, comprar água lá, gelada, lá no cliente na hora da instalação ia sair mais barato, porque os 15 minutos aqui custou 40, 50 reais por conta do custo do salário deles. Tem coisas que estão aqui quebrando galho, né? Então, por exemplo, esse armário. Eu não sei exatamente o que está nele e se precisa ter um armário desse tamanho, porque isso é falta de organização. Então, por exemplo, lá tem um armarinho, aqui tem outro. Às vezes, cara, é uma coisa besta, mas a gente pensar uma mesa que fica abaixada aqui e que daí levanta quando o pessoal for almoçar, por exemplo, aqui na empresa, você já está criando um ambientezinho para os colaboradores, porque daí você faz um móvelzinho planejado que fabrica aqui internamente. Ou, não, temos que ter o armário. Daí, por exemplo, tem um armário aí que está, né, com as coisas dos colaboradores e poderia estar aqui nesse canto, se fosse um móvelzinho pensado, sabendo qual que é o objetivo dele. Eu não sei se aqui tem estoque, às vezes é arquivo. Então tem que pensar assim, o que daqui é arquivo precisa realmente estar aqui na empresa. A gente pode alocar isso daqui lá para cima, não precisaria ficar aqui no térreo, daria para a gente usar a estrutura do mezanino, entendeu? Mas é uma coisa que a gente precisa saber, o que vai nesse armário e se precisa estar aqui, né? Talvez aqui é a área da copa, aqui ele tinha que ser planejadinho para ser uma área da copa. Então, em vez de ter essa torneirinha aqui, deveria ser uma pia. O pessoal poder lavar o prato, lavar o copo, se alimenta aqui, faz um armarinho lá no canto. Talvez aqui teria que fazer o armário dos colaboradores, eu não sei, aqui é o almoxarifado deles, né? Tá trancado, né? É o almoxarifado. Mas assim, ó, tem essa sinalização também que precisa ser feita, então aqui eu colocaria a placa indicando, né? Sanitários e copa à direita. Aqui colocaria nas portas que aqui é o almoxarifado e que lá é o banheiro unissex. Foi uma coisa que eu tive que perguntar. Bom, olhando de uma forma macro para a produção, aqui dentro tá bom porque assim, ó, ficou lá dentro as máquinas que não geram resíduos, que não geram intempéries, né, diretos. Então a gente tem ali a plotter de recorte, tem a plotter de impressão e tem a laser. A router realmente ela precisa ficar em outro ambiente, só não deveria ficar num ambiente aberto aqui, que a gente também faz adesivagem e envelopamento. E isso diz muito quando a gente vai pensar, pô, a gente tem onde colocar essa máquina? Não, não tem. Então a gente precisa entender o fluxo da empresa, qual é o produto que está mais vendendo, qual é o produto que tem mais margem, qual é o produto que mais tem mercado para a gente explorar, qual é o mercado que a gente vai se especializar como empresa de comunicação visual. Cara, um ponto que eu tenho levantado muito, a gente vai cada vez sair mais do mercado de estruturas. Estrutura metálica, revestimento, letreiro, letra-caixa. O próprio letreiro e letra-caixa, cara, a gente não tem estrutura física. Quando a gente vem aqui para olhar, por exemplo, a pintura, não tem uma cabine de pintura, a gente não tem uma estrutura correta para fazer a pintura, né? Então, por que a gente está pintando aqui dentro? Ah, não, mas é para ter margem. Não, então, cara, a gente precisa ter um parceiro, talvez comprar o letreiro pronto para não ter que ficar com Porque não tem hoje uma mesa de acabamento de letra-caixa que não acabe atrapalhando o ACM. Aí tem lá a letra lá em cima fazendo, aí para fazer o ACM usa a router. Se eu botar essa router para rodar 6 horas por dia aqui, a gente está sem mesa. Tu entendeu? E se eu colocar outros cavaletes aqui, aí eu não tenho estrutura para isso daqui. Eu penso, tá? Dentro da gestão que eu vou trazer muito para cá,
a gente vai se especializar muito, mas muito mais no mercado de impressão digital. Tá? É realmente um mercado que essa estrutura comporta com saúde e não sei se a gente vai precisar de uma router. Parece uma loucura falar isso agora, mas depois da estratégia correta, talvez essa router seja disfuncional pelo modelo de negócio que a gente vai ter. Eu prefiro hoje ter mesas de acabamento, montagem, plotagem, embalagem, linha de produção, o estoque bem organizado. Talvez lá dentro, se for o caso, jogaria a laser lá para trás ou tirando a pintura mesmo, tá? Ou jogaria lá para dentro uma router menor, se a gente tiver demanda de router mesmo, não necessariamente deixar aqui no meio. Talvez aqui, cara, a gente tenha uma demanda muito grande de envelopamento. Então eu faça, o carro vai entrar aqui e vai estacionar aqui para poder fazer envelopamento sem ter um fluxo de sujeira fazendo adesivagem. Porque talvez é uma demanda que tem muito aqui na região, né? Tem transportadora, tem os caminhões e a gente tem uma estrutura física para receber esse perfil de cliente. Inclusive a área lá fora que pode ser o estacionamento deles, dos que tiverem em rotatividade. Então, esse tipo de conhecimento do que vai trabalhar no comercial determina o que a gente vai fazer aqui na produção. O que a gente vai colocar nessa parede, né? Por exemplo, hoje eles não usam as paredes, ó. Aqui não está usando a parede para sustentar, para guardar a estrutura. Ali não está, ó. Só um exemplo, tá? Esse quadro aqui, tá? Esse quadro ele está em pé aqui. Esse quadro está em pé. Né? Esse outro quadro aqui também está em pé. Eles poderiam estar pendurados na parede. É um uso simples da estrutura que já tem, entendeu? De tudo que está aqui dentro, gente, a gente precisa fazer a limpeza do dia D. E no dia D a gente passa tipo um sábado o dia inteiro pegando e questionando tudo que está aqui dentro, né? Olha lá embaixo da router, né? Pô, tem um monte de chapa ali. Isso dali precisa estar ali? Porque daí, cara, quando a gente já trabalha na sujeira, a gente permite a sujeira, a gente permite estar bagunçado, o funcionário não vai cuidar disso daqui, né? Por que que eu vou me preocupar em deixar esse local limpo se já está sujo, né? Pô, eu vou fazer para sujar amanhã de novo. Então a gente precisa mudar essa cultura de fazer a limpeza total da empresa, a gente vai fazer isso, e além de fazer essa limpeza total, vai fazer já uma pré-organização, vamos limpar o chão, vamos demarcar onde que vão ficar as mesas, né? A mesa que vai ficar com a expedição, né? Porque querendo ou não, você faz a montagem final numa determinada mesa e tem a parte da preparação, do pré-acabamento. Então, vou dar um exemplo aqui. Sai a router daqui, né? O material da router sai, vem para cá. Até pensando bem, cara, se for para jogar essa router para algum lugar, talvez ela realmente venha aqui para trás, tá? Vai vir aqui para trás, porque daí olha o fluxo, né? A chapa vai entrar por lá, vai vir para cá, vai fazer o processo de usinagem, vem para cá numa mesa de montagem e aqui faria a mesa principal no centro de acabamento. Então eu teria basicamente aqui, ó, tirando a router, jogando para trás essa mesa que está lá atrás, a gente colocaria elas aqui. Por quê? Hoje aquela mesa lá, essa mesa ela acaba não tendo essa... Ela não me permite ter uma mesa maior, né? Não me permite porque ela está aqui no canto fechada para lá. Se eu coloco elas uma do lado da outra aqui, eu crio uma linha de montagem, inclusive enquanto estivermos trabalhando com a CM, tu entendeu? Então aqui, ó, se pensar, são duas mesas mais ou menos de 2,5 por 1,60. Então aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se eu jogo a router lá atrás e eu ainda tenho todo esse espaço aqui, daqui para lá, e aqui eu coloco 3 mesas de 1,60. Com certeza cabe aqui, ó. Nós temos uma área aqui produtiva muito maior que, inclusive, essa mesa talvez, dependendo do volume de ACM, de impressão digital. A gente tem uma mesa ali que pode isolar só para adesivagem, tu entendeu? Mas o problema é esse. Na prática, a gente tem uma dor de cabeça aqui, que é trabalhar com duas linhas de produto completamente distintas uma da outra. Como o Wellington comentou, ela foi uma máquina comprada para trabalhar com a CM3D, né? É quando aquele comportamento, né? O mercado se preparou para vender máquina para você. Então ele vai te falar que se você for, por exemplo, a primeira empresa a ter um cabeçote flutuante que vai vender a CM3D, você vai vender adoidado e vai sair na frente do concorrente. Mas daí ele vendeu duas, a dele e para um cliente. Por isso que eu falo, nem sei se precisa. Às vezes o que ele mais usina aqui é o próprio PVC. E o PVC não precisa de uma router desse tamanho. Mas eu pensando aqui, refletindo ainda, a gente vai ter um momento onde a gente vai olhar só para a planta, né? Mas eu ainda acredito que a gente vai abrir lá, vai extinguir a pintura daqui de dentro e lá dentro vai ficar a parte de acabamento e adesivagem. E provavelmente é isso que a gente vai fazer, porque daí sai dali da linha de impressão, já vai lá para acabamento, quando sair de lá já vem para só expedição, entende?
porque realmente a gente não vai ter como separar. Colocar aqui a parte de adesivagem, de laminação, nessa área aqui. E, obviamente, a gente não tem uma máquina... é 3,20 ou é 2,5? Não, a gente tem uma máquina de 1,80. Então, assim, a gente nem tem estrutura física interna para fazer lonas grandes. A gente vai ter que conseguir um grande parceiro que faça as lonas de grandes formatos que vem para nós para a gente revender. É uma margem menor? É. Mas a gente não tem estrutura física para fazer uma lona de grande formato aqui, bater ilhós, fazer essa parte, enquanto a gente estiver fazendo toda essa parte de serralheria, metalurgia, né? Às vezes cobertura que a gente está fazendo aqui, totem, letra caixa, letreiro, tudo isso, pintura. A gente vai tirar bastante processo de dentro, vai terceirizar e vai usar a estrutura para trabalhar com produto de impressão digital. Escreve o que eu estou falando. Porque essa sala ali, ó, tem uma mesa lá dentro. Essa mesa vai ter que sair de lá e vai ter que virar uma área de mais uma impressora. A gente vai trazer demanda de impressão, entendeu? Se vai ser uma solvente, uma ecosolvente ou se vai ser uma látex, eu não sei. Mas vai ser exatamente para tirando essa mesa daqui, tá? Para aproveitar essa área aqui. Aqui ser a sala de impressão mesmo. E aí ter esse acesso para lá com a área de acabamento. Aproveitando que a gente está aqui, né? Eu vejo que isso daqui hoje não é funcional, a gente não implanta isso aqui na consultoria, então a gente vai acabar com esses displays. Provavelmente aqui vai ficar um painel de gestão à vista com os prazos do setor aqui de impressão, separadinho, bonitinho. Como a empresa não tem um lugar para ser a expedição de materiais pequenos, não tem um lugar para ser a expedição de materiais maiores ou um local para ter o material pré-acabado, acaba que está solto em cada canto da empresa, tem um pouco de material pré-acabado, tem um pouco de material que já está perdido, tem um pouco de retalho. Então a gente vai dentro da organização da planta colocar isso em lugares específicos, né? Aqui dentro, enfim, seria isso, cara. Tem um estoque ali que hoje está em pé, provavelmente a gente vai trabalhar os suportes horizontais para eles ficarem lá, para otimização de espaço também, né? Ter todo o adesivo hoje que é retalho, tem que ter aqui. Então nós vamos montar uma colmeia de retalho para que isso não fique no chão, para a gente poder otimizar esse espaço que hoje não está sendo usado. Os colaboradores até reclamaram da cabine de pintura, que a gente não deveria ter uma cabine de pintura. É simples. Um dos principais problemas é a estufa. Porque quando nós estamos fazendo a pintura, a estufa é pequena, tem que ser feita aqui. E há muita poeira de tinta, e às vezes a gente inala muito essa tinta, às vezes quando nós vamos no banheiro, ou tossir, ou espirrar, a gente bota a tinta pura para fora, entendeu? A gente vai dentro do plano de ação, extinguir a pintura e vai fazer aquilo dali um ambiente de expansão da parte de impressão, isso é um fato. A mesa, vamos sair daqui mesmo, vamos colocar para cá, talvez colocar essa router para cá. O que acontece? É uma lógica, tá? O ar entra de lá para cá. Logo, se eu gero resíduo aqui na router, para onde que vai vir a sujeira? Exatamente para onde está secando a tinta das letras. Então, tipo assim, é uma viagem isso, tá? A parte da serralheria, eles se veem como uma empresa, tipo uma metalúrgica. Eu não vejo como uma empresa de metalúrgica. Eu conheço o mercado de metalurgia, ele não é um mercado que está em ascensão, é um mercado que está em decadência. Para alguns posicionamentos, se a gente se posicionar como uma empresa de engenharia civil, uma empresa que vai fazer revestimentos e se especializar nisso, então vamos vender aquela impressora, vamos tirar isso daqui e vamos usar essa estrutura para metalurgia, que obviamente não vai atender para um grande projeto, né? Um grande totem ou algo do tipo. O ACM, ele tem essa... Todo mundo acha que trabalhar com ACM dá mais dinheiro. Não é que dá mais dinheiro, gente. Ele tem inclusive uma margem legal, só que o problema é que ele tem a escassez da mão de obra especializada. E não é uma mão de obra que está se formando, é uma mão de obra que está cada vez mais escassa. Então a gente não vai focar no mercado que está em decadência, a gente vai focar no mercado que realmente está em ascensão. E esse mercado é o mercado de impressão digital, de impressão à base d'água e sustentável, o mercado de PDV, o mercado de comunicação visual interna, de endomarketing. Eventos é uma estrutura que hoje a gente provavelmente não explora aqui, né? Acredito que se vem um evento de fora, deve comprar comunicação visual de outra empresa, a gente vai atrás desse mercado e principalmente a gente vai atrás de redes, né? Eu quero pegar que rede que tem aqui em Navegantes, que tem 4, 5 lojas, vamos começar com ela, porque nos próximos 5 anos ela vai crescer, a gente vai estar junto com ela. Que outra rede já está consolidada aqui na região? Tem 20, 30 lojas, vamos atrás desses caras para a gente poder ter um setor de produto. Em vez de ter um vendedor ali dentro, todo dia trabalhando com um cliente novo, vamos procurar formar um gerente de contas, alguém que vai cuidar daquele cliente e vai fazer ele gerar demanda, nós gerarmos demanda para produzir na nossa própria fábrica. Galera, é isso, tá? Vamos entrar aqui para mostrar a cabine de pintura. Aqui, né, tipo assim, tem que estar no nosso dia D, né, essa questão do compressor. Tem que fazer esse questionamento, né,
Quando a gente for redesenhar a planta, a gente vai ver qual é o tipo de mesa que precisa ter, qual é a altura dessa mesa e qual que é o objetivo dela, né? Eu não vi aqui, por exemplo, a máquina solda banner, então eles devem fazer a solda ainda tipo na cola, velho. Tá entendendo? Totalmente disfuncional. Mas quanto a gente vende de banner? Quanto pode ser vendido? Quantos clientes? Se a gente se ligar uma campanha no tráfego pago hoje e comprar a palavra-chave lona, banner, painel, backdrop, quantas pessoas vão solicitar orçamento disso? Talvez a demanda existe, a gente só não está aparecendo quando o cliente está pedindo, entendeu? Ó, não sei se dá para ligar a luz aqui, mas, por exemplo, no momento que está pintando aqui, cara, tá, obviamente, ó, tanto de pó que tem no chão. Então, eu já estou levantando o pó que está no chão para ir para cima da pintura. Quando pinta aqui, sobe todo essa sujeira para onde está, talvez adesivando, aonde está com ACM, aonde está com uma outra letra. Então, assim, isso aqui já é definido que nós não vamos mais ter na empresa. A gente vai jogar para fora da empresa. Já nos libera espaço de metro quadrado, já nos libera da mão de obra especializada que precisa ter nesse tipo de setor. Então, assim, já é inquestionável, né? Isso. Ó, esse fluxo aqui. Cara, aqui vai dar retrabalho, velho. O cara vai bater, vai derrubar, vai quebrar, vai machucar uma peça. O cara tá aqui desatento, veio do almoço, brigou com a mulher, tá com a cabeça na lua, pá. Eu tenho que antever o imprevisto. O meu trabalho como gestor, como organizar uma planta de uma empresa, eu tenho que antever aquilo que, teoricamente, o meu colaborador não consegue antever. Esse é o meu papel, eu sou pago para isso, né? O gerente da empresa, ele é pago para isso, ele é pago para reduzir retrabalho. O que está dando retrabalho? Eles nem registram o retrabalho, então a gente vai começar a registrar o retrabalho para saber qual é a principal causa, para com essa principal causa a gente ver, cara, quanto que vai custar para arrumar isso? Tanto, então agora não dá porque não tem dinheiro. Não, agora dá, porque isso, mesmo custando alto, está nos dando um prejuízo muito maior ainda, muito maior. Fechou? É aqui, né, cara? Ó, aqui a gente olha, tem mais um lugar de retalho. Toda empresa, quando você faz um zoom assim, ó, 360, faz um zoom assim, vira tudo, pode mostrar a equipe aí mesmo, não tem problema. Mas ó, quando você olha em volta da empresa, em todos os locais existe ou armazenamento de material que seria estoque, ou tem retalho, ou tem material pré-acabado. Então não existe essa clareza. A gente vai desenhar o que a gente chama de fluxo em U, tá? Uma empresa, quando ela está bagunçada, ela tem o fluxo em Z. Eu venho para cá, pego o material, devo para lá, levo, daí eu faço acabamento e fica indo assim, ó. Isso daqui, cara, perde produtividade, aumenta risco de retrabalho. Então a gente faz o fluxo em U. O que é o fluxo em U? O material tem que entrar aqui, tem que fazer o processo de usinagem, de impressão, de acabamento, de montagem, expedição e embalagem. E tem que voltar para a saída do local. A gente não tem isso hoje na empresa. Então na reorganização da planta é isso que a gente vai focar. E a gente vai ter que fazer em 2 etapas. A primeira etapa é com o cliente que a gente atende hoje. E a gente vai iniciar uma estratégia no marketing para parar de vender esse tipo de produto. E para poder, por exemplo, se eu não ganho dinheiro na pintura, por que eu vou ficar correndo atrás de vender pintura? Tu entendeu? Eu vou correr atrás de trazer os clientes que eu tenho capacidade de produção interna, tenho maquinário interno, estrutura física para atender, porque daí eu ganho mais dinheiro, aí eu tenho mais margem. E fujo da mão de obra mais cabulosa que tem, que é a de instalação, que é a do serralheiro, que é a do montador de comunicação visual. Até porque eu não tenho problema de vender um projeto desse aqui. O meu problema é se quem fez esse projeto aqui foi o cara lá de dentro que não é engenheiro, que não tem especialização, que não domina a arte nem da matéria-prima, nem do substrato, nem da resistência do material. Aí chega aqui, quem que é o meu projetista? É o meu soldador. É o cara que vem aqui, para fazer esse totem desse tamanho, dá pra gente fazer assim, assim. Aí o cara vai errando, vai cortando errado, aí vai pensando errado, daí, aqui não deu. Aqui a gente ajusta colocando uma soldinha aqui, aí dobra ali, aí fica uma chacheira. Eu sou o cara que eu não gosto disso e acho que nem o Wellington gosta desse tipo de estresse. E uma das coisas que eu preciso fazer é arrancar a serralheria daqui de dentro, porque o principal soldador da empresa é o dono da empresa. Então, se eu arrancar a solda, eu libero o tempo dele para vender e fazer dinheiro de verdade. Fechou? É isso. Vocês são uma empresa que era para ter de 10 a 12 funcionários. Então essa sobrecarga, essa loucura que vocês estão vivendo é só porque vocês não estão com a quantidade de mão de obra suficiente e estão remunerando errado as pessoas que estão aqui. Então, tipo, isso já, se eu falar para vocês que tem que contratar, vocês entram em desespero. Tudo isso que envolve investimento, a gente vai colocar na planilha, vamos ver quanto custa e vamos trabalhar para fazer dinheiro. Vai iniciar um processo de troca de mercado. Tá? Assim, ó, gente, ou a gente teria uma empresa já saudável para aportar dinheiro para ir matando nesse mercado, ou a gente nem se aluga muito. Porque hoje, para ter uma estrutura física correta,
para atender o mercado que tem embaixo da mão de fachada de ACM, etc., a gente não tem grana para isso. A gente está lascado de caixa. Então a gente precisa de serviços que saiam rápido da empresa, que girem o caixa rápido. E isso é impressão digital. Entendeu? É muito melhor a gente ter isso porque é uma mão de obra menos qualificada. A gente consegue criar um funil, comprar tráfego pago, trazer cliente, montar time comercial. Ali na frente, vamos redesenhar para caber 5 pessoas também, para ter 2 pessoas, 3 pessoas focadas só em comercial. Não é 3 pessoas vendendo, mas é ter, por exemplo, ali já pessoas olhando para isso. Quem tem que trazer volume grosso são vocês. Entendeu? De volume de venda e etc. Mas é tentar também trazer um cliente grande, principal, como vocês têm hoje, mas é do mercado que a gente não quer mais atender. Então vai ter que fazer essa transição de mercado. Isso não é de um mês, não é de 3 meses, isso é meio que tipo assim, ó, vai diminuindo um e aumentando o outro devagarinho. Tá? Tudo que precisa organizar, que necessitar investimento de dinheiro, a gente vai colocar tudo no papel. Tem que comprar a torneira. Quanto que vai custar? Tem que... Quanto que vai custar e qual que é a prioridade? Entendeu? Então, a gente não vai fazer nenhuma loucura. Tá? Não vamos fazer nenhuma loucura. Meu nome está em jogo, de vocês está em jogo, tudo que construiu está aqui. A gente só tem que fazer as coisas, começar as coisas corretas. Eu vejo que a coisa menos correta que a gente tem hoje aqui, que é a maior loucura, é o setor de pintura. Que não é um setor de pintura. Que a gente está trazendo para dentro para ter controle. Cara, então vamos terceirizar o letreiro. Vamos parar de trabalhar com letreiro de PVC. Vamos trabalhar com letreiro galvanizado. Entendeu? Vamos trabalhar com letreiro de inox, ou vamos trabalhar de PVC e terceiriza com alguém. Contrato amarrado, a pessoa fabrica pra gente. Pode ser um cara daqui de dentro. Você quer trabalhar com letreiro? Então, aqui, ó. A gente compra de você ou compra de outra cidade que já vem pronto. Mas a gente não vai ganhar o mesmo dinheiro. Não, a gente não vai se quebrar para fazer mal feito do jeito que a gente tá fazendo. O problema é que a gente tá fazendo mal feito. A pintura tá saindo uma droga. Eu vi ali, cara, aquele dia o azul ali mesmo, eu te falei, cara, e com certeza vocês não repintaram. De lixar, tratar tudo para pintar de volta. Né? Não foi feito, tu entende? Então a gente está só se queimando, a gente precisa estancar. Toda a reorganização, principalmente quando a empresa está judiada de grana, a gente tem que estancar onde está fluindo rios de dinheiro por ralo, entendeu? Que daí eu vejo hoje que é esses processos muito braçais. Aí não acha mão de obra, aí quando acha a pessoa faz do jeito dela. A gente não tem hoje uma estrutura boa para dar um treinamento para a pessoa fazer da forma correta. Então não vai nunca sair uma pintura boa daqui. Não interessa o treinamento que você dê, cara. Você vai passar ali, vai estar entrando o ar de cima, vai passar um Judá bem louco de caminhonete 4x4 que vai levantar pó, bater um vento, acabou tudo. Entendeu? Então, seria isso. Cristina, o que acontece? Agora, o nosso objetivo é literalmente entender, o meu objetivo aqui contigo é entender como que vocês fazem cada etapa dessa do processo. Comercial, a parte do marketing digital também acredito que seja contigo, o financeiro, né? É você que faz hoje, compras e logística vai ser você também, RH você também.